Acabamos de assistir o filme Maligno, de James Wan, e hoje a gente tá aqui pra comentar um pouco o que a gente achou desse filme. Lembrando que esse vídeo vai ser dividido na parte com e sem spoilers, então se você não assistiu o filme ainda e tem interesse, vai até a parte que a gente vai falar sem spoiler, para e depois termina o vídeo. E se vocês quiserem recomendar algum outro filme pra gente trazer, deixa nos comentários e lá nas nossas redes sociais. I'm seeing things. I'm seeing murders. As minhas expectativas pra esse filme aqui não eram tão altas, eu nem tinha visto o trailer, mas eu acho que por ser um filme do James Wan, a gente já cria um pouco de expectativa e pensa que ele pode ser um filmaço. E será que esse aqui também foi? Pra falar a verdade, até a gente fazia a nossa lista lá do começo do ano dos filmes que teriam em 2021 de terror. Eu nem sabia da existência do Maligno, mas como é do James Wan também, já a gente fica com uma expectativa boa. Eu curti muito com o caminho que ele levou pra esse filme, porque dá pra ver que ele pegou toda a experiência que ele teve como diretor desde lá do Sobrenatural e fez um filme legal, e pra mim pode ser um dos melhores filmes de terror que ele fez. Já deu pra ver que a gente gostou bastante do filme, mas a gente não pode falar muita coisa sobre ele, porque senão vai começar a entrar na parte com spoilers, porque ele começa a revelar várias coisas logo no início do filme, então a gente vai ficar um pouco mais controlado nessa parte. Eu curti muito tanto a direção quanto o ritmo que o filme tem. Ele vai, ao mesmo tempo que ele vai com calma, ele vai rápido. O filme tem aproximadamente 2 horas e ele não precisava ter 1 minuto a mais do que isso e nem 1 minuto a menos. Eles conseguiram estender. Obviamente tem alguns momentos que dá uma encheção de linguiça, mas parece que você tá num ritmo frenético o filme inteiro, mesmo quando parece que não precisava ter aquela cena. A direção do James Wan, obviamente, é espetacular, a gente já acompanhou vários projetos dele, e dá pra ver que ele pegou algumas inspirações dos projetos anteriores. A gente vai até comentar um pouco mais no futuro do vídeo sobre algumas inspirações, porque esse filme consegue ser parecido com todos os filmes de terror ao mesmo tempo, e ser um pouco mais autoral do que os outros. E como a maioria dos filmes de terror do James Wan, o filme tem um ar meio sobrenatural, mas ao mesmo tempo acontecem algumas coisas que você vê que na verdade ele estava tentando ir para outro lado. Então isso foi uma coisa que eu curti muito, porque nesse filme aqui ele arriscou. Obviamente a direção dele, a fotografia, essas coisas acaba sendo mesmo a marca dele, mas eu curti muito essa arriscada que ele deu, meio que indo pro outro lado e tomando a inspiração de todas as outras coisas que ele fez desde lá dos Jogos Mortais. Tem que ser muito criativo para fazer alguma coisa nova que não deixe o espectador meio cansado do que ele tá olhando. Então eu acho que o filme do Maligno é uma combinação perfeita, porque ele traz uma coisa que é um pouco previsível, até se a gente ficar assistindo o filme a gente vai ter um pouco mais de noção, só que ele ainda consegue dar aquele plot twist e ainda ter um final espetacular. Então eu acho que ainda vale muito a pena vocês assistirem ele. Eu curti muito a parte dos atores. Tudo bem que os personagens em alguns certos momentos eles parecem ser muito rasos, mas a pouca profundidade que eles têm, os atores conseguiram trazer muito bem pra tela, principalmente a protagonista Annabelle Willis, que fez o filme da Annabelle, mas agora que ela tinha um material um pouquinho melhor, a atriz conseguiu mostrar que ela é sim boa, e não uma merda que nem parecia no Annabelle, mas é porque o Annabelle é uma bosta, né? Então não dá pra culpar. Quando a gente tava assistindo esse filme aqui, eu comparei bastante esse filme com Quando as Luzes se Apagam, que é o filme do David F. Sandberg, que ele vai lá e mostra um pouco mais sobre uma criatura que vive nas sombras, e até a criatura é bem parecida com essa aqui. E tem até uma história de fundo, assim, que, mano, lembra bastante. Só que eu acho que esse filme aqui ainda consegue ir pra um lado que Quando as Luzes se Apagam não consegue ir, então depois a gente vai comparar um pouco esse filme aqui com os outros. Como sempre, a gente vai usar o nosso índice aprovado pelo Imetro, o IQJM, e pra mim eu já digo que eu fiquei muito surpreso quando até a gente tava assistindo o filme. Eu já falei pro Léo que eu tinha dado uma nota lá, um 7, 8, bem perto da Joey King, e o Léo até perguntou, caralho, você já tá dando nota? Eu falei assim, eu vou dando durante o filme. Eu teve um momento ali que eu meio que adivinhei mais ou menos o que ia ser o plot twist, só que eles fizeram de uma forma tão legal que eu não tenho nem como, né, ficar bravo. Então pra mim ele tá lá quase na cabeça do Joey King, um 7, 8 ali. Pra mim a nota dele é praticamente a mesma do Luigi, só um pouquinho mais pra baixo, porque eu gostei bastante do roteiro, mesmo ele tendo algumas coisas de encheção de linguiça. Eu gostei bastante, tem uma história que junta tudo, então é um catadão de histórias novas e velhas. Então pra mim isso é espetacular e já deu uma nota positiva por causa disso. Além de ser um filme também que mistura bastante gore, então se você tem um pouco mais de dificuldade pra ver filmes gore, então dá uma ignorada nesse filme aqui. E agora, se você não assistiu ao filme ainda e quer assistir, pausa o vídeo agora, vai, corre lá, assiste, já tá disponível aí na interweb se você encontrar, e tá no cinema ainda. Mas se você não liga pra spoiler, já assistiu o filme, continua com a gente aqui no vídeo. Pra começar a sessão com spoilers, eu já tenho que comentar o visual do demônio, que ele aparece bem no começo do filme, só que como se fosse uma sombra, meio disfarçado ali, só que depois vai passando o tempo e a gente vai vendo aquela criatura, que às vezes mistura um pouco o CGI, que não dá muito certo, mas também às vezes dá um visual sensacional pra ele. Eu gostei bem como eles construíram construir essa parte da entidade, porque no começo do filme parece que é um protetor da Madison, mas é um protetor meio malvado, porque o bicho já começa assim, nos primeiros 5 minutos de filme, já mata o namorado da menina, quebra o pescoço dele de uma forma magnífica, e joga a menina depois no chão. Então assim, o bicho é brabo, mas parece ser um protetor.
Então depois dessa primeira morte a gente tem que acompanhar a Madison, que é a nossa querida Annabelle, junto com a irmã dela, a Sidney. Então elas vão passando por um monte de coisa, e aí durante o dia ela começa a ter várias alucinações, visões, que ela começa a ver o pessoal sendo morto por essa tal entidade. E ela vai lá e tenta contar com a polícia, né? E obviamente nesse filme aqui tem que ter o plot policial do James Wan, então eles vão lá e tentam desconfiar da Annabelle, que tava naquele momento grávida e acabou de perder o neném. Então o pessoal tá falando que ela matou o namorado. E essa suspeita se deve muito ao fato de que ela já teve vários bebês com esse mesmo cara e nenhum nasceu. E o cara parecia ser meio alcoólatra que batia nela, até porque eles veem, né, que ele empurrou ela na cabeça e fez um puta rombo na parede. E aí eles já ficam com essa suspeita porque ela teria motivo pra matar o cara. Mas a gente já viu que não é. Então é aquele negócio, plot policial que tem que começar com a vítima sendo suspeita e ficar chato pra caralho. Até eles confiarem na vítima e ficar menos chato. Não legal. E aí depois da Annabelle voltar pra casa, o demônio ataca a mulher lá que tava numa mina abandonada e prende ela num sótão. E aí parte o filme inteiro daquela entidade junto com a mulher no sótão conversando por um rádio, que é uma comunicação meio estranha, meio paranormal. Então quando você tá assistindo o filme, você não entende porra nenhuma que tá acontecendo. Porque ele dá um ar de meio que sobrenatural, só que um pouco mais fantasioso. Porque ele não parece aqueles demônios muito mal assim, mas ele parece um cara meio um assassino maligno, sei lá. E aí aqui que o filme de novo mostra porque o James Wan pegou todos os detalhes de todos os filmes que ele conseguiu fazer, porque a gente tem uma transição muito da hora depois que a entidade liga pra uma mulher, uma velha lá e fala que vai cortar o câncer existente. A gente tem mais uma visão barra sonho, barra não sei o que, da Annabelle, também conhecida como Madison. Ela vê essa mesma velha que recebeu a ligação morrendo e com um prêmio, e essa transição do momento que ela meio que vai pra casa da velha é muito Aquaman, porque o negócio meio que começa a desfazer e transformar, só que é muito o efeito do Aquaman lá do cabelo das pessoas flutuando e eles embaixo da água. Então não tinha como não perceber, até sabendo que o James Wan dirigiu essa porra desse filme também, né? O CGI nessa parte eu acho muito bacana, é meio diferente, né? Meio parece um sonho da pessoa tá ali, uma alucinação, e o efeito é muito bem feito. Só que às vezes nesse filme aqui é meio perceptível um pouco de falta de CGI nas outras cenas. Parece que eles gastaram todo o orçamento nessas cenas de transição e não deixaram algumas cenas de movimentação, porque depois no futuro a gente vai ver o assassino fazer umas movimentação meio bizonha assim, a gente não compra muito. Depois que ela tem essas visões, ela resolve denunciar pra polícia que ela meio que viu um assassinato. E obviamente a polícia, além de estar desconfiada dela, os caras falam, mano, você agora é psíquico, né? E foda-se. Aí eles vão meio que desconfiados no apartamento e eles descobrem um corpo lá de um outro velho aleatório que o demônio também ficou pistola e matou. E nesse meio tempo, a Annabelle Madison, que agora tem mais um nome, e o nome dela é Emily, ela foi adotada. E esse monstro, essa entidade, parece ser um amigo imaginário que ela chama de Gabriel. E aí depois o policial de perseguir esse demônio bizonho aí que tá correndo pela cidade, ele vai lá e vê a cara do demônio que é toda deformada. Só que aí depois de um tempo eles vão lá e falam, beleza, vamos fazer uma sessão de hipnose pra ver nessa época que você era adotada, né, antes de você ser adotada. Só que aí começa a dar muito ruim e ela fica meio nervosa porque o Gabriel tá meio que atacando ela naquele sonho. Só que aí incrivelmente tem um grande plot twist que é simplesmente a mulher que tinha sido presa no sótão, ela cai do teto. Só que ela cai do lado deles, então é revelado que aquela mulher estava no sótão da Annabelle esse tempo todo. Então, obviamente, a polícia praticamente garante que a Madison que foi que fez todos os crimes e joga ela numa cela, que foi o pior erro que eles poderiam ter cometido na vida. E nesse período que ela tá na cela, a irmã dela vai lá num manicômio, num psiquiatra, sei lá o que, lá num negócio abandonado, e encontra umas fitas e leva pra casa pra assistir com a mãe. Só que aí tem uma revelação que, na verdade, a Annabelle não nasceu sozinha, ela nasceu com o irmão. E ele não desgrudava dela porque ele é um parasita, tipo um tumor siamês que tem nela, e tem uns braços pra fora, é meio bizonho assim, e depois eles descobrem que ele consegue, tipo, meio que afetar a visão dela e fazer ela fazer algumas coisas que ela não quer. E é muito legal que enquanto a gente tá descobrindo com a Sidney e com a mãe adotiva da Madison, a gente vê ela na cela onde ela basicamente vira a Carrie lá no meio da polícia e depois ela vira o assassino, porque ela começa a ser bullyingada pelas outras pessoas que estão na cela e quando ela bate a cabeça ela vira o demônio e é muito foda porque ao mesmo tempo que a gente tá vendo que o Gabriel é esse gêmeo parasita na cabeça dela, ele começa a sair de trás da cabeça dela. Então é por isso que ele tem a cara meio deformada. E aí ele sai. E aí fica a cabeça da Annabelle lá meio que perdida, enquanto o bicho fica todo torto, numa movimentação bizonha, um CGI insano, matando todo mundo que tá lá na polícia. O filme ainda consegue lembrar John Wick nessa sessão de ação do caralho, porque ela vai lá e consegue matar um departamento de polícia inteiro sem eles acertarem um tiro nela. E a gente também tem que acompanhar os dois policiais que estão tentando sobreviver lá junto com a nerdola apaixonada. Tá apaixonado, cara? Sempre.
E aí depois de conseguir ir na parte lá das evidências e se rearmar e se vestir no swag, o Gabriel vai putaço pro hospital, onde ele sabe que a mãe tá lá, e também acaba encontrando a Sidney, que tá desesperada tentando ajudar do jeito que ela pode. Só que aí o bicho é basicamente tunadaço, ele é um vingador, mano, porque ele chega lá, quebra a porta, joga a maca, e aí ele meio que, mano, tá atacando terror. E aí o grande detetive Kekoa Shaw, ele chega lá a tempo e dá um tiro no corpo da Madison, só que o demônio não morre, porque ele é um vingador, como eu já falei. E aí depois de jogar a porra da maca pro ar e acertar a irmã da Madison, a Sidney, o bicho entorta completamente o cara. Isso depois de já ter jogado cadeira nele. É uma putaria. Esse policial só serve pra apanhar nesse filme. E aí a Sidney fica desesperada falando pra Annabelle, acorda, não sei o que, eu sou sua irmã, eu te amo. Todas aquelas putarias de Hollywood. Só que aí a gente vê o Gabriel matando a Sidney e matando a mãe. Mas na verdade não, porque a Annabelle barra Madison barra Emily descobriu tudo que os poderes que o Gabriel tem, todos os poderes que ela tem, porque o corpo sempre foi dela. Ela prende ele na cabeça dela lá e depois levanta a fodendo maca que ela jogou em cima da irmã. Mano, Com certeza o James Wan não estava no seu estado mental mais tranquilo possível, porque o cara deu uma viajada legal, mas ele entregou um final até surpreendente, a gente ficou até acompanhando e parece muito sobrenatural até aquela visão final do bate-papo entre ela e o Gabriel pra falar que ele tá preso lá da mente dela e nunca mais vai sair. Então eu acho que foi até uma finalização bem bacana e ainda deixou um ganchinho bem pequeno pra uma segunda parte. Eu tô esperando o momento que, como a gente falou no podcast com o Mike, que a gente vai ter o crossover Vingadores Ultimato e a gente vai ter esse bicho lutando com a Freira e com a Annabelle. E como a gente comentou, a gente tem uma lista aqui enorme de filmes que se parecem com esse aqui, e a gente vai dar alguns motivos porque a gente acha que se parece pelo menos um pouquinho. Começando com Mandy, porque eu acho que o jogo de luz desse aqui é sensacional, tem até umas luzes monocromáticas, e eu acho que até chega bastante a comparar por causa do demônio, que ele vai lá e tem uma voz meio robótica, que nem aqueles espíritos doentes lá do motoqueiro. E a gente também tem a parte da montagem, quando ele faz a arma, igual o Nicolas Cage lá, montando o Leviatã, a gente vê esse demônio, o Gabriel, ele tá fazendo o troféu numa adaga. Mas pior que não ficou ruim, é só meio bizarro pensar que tem isso num filme de terror, enfim. A gente já comentou, não podia faltar Jogos Mortais, porque tudo que o James Wan encostar vai acabar aparecendo um pouco. A gente tem a parte do filtro, que quando não é vermelho, né, as cores monocromáticas da Mandy, é meio aquele filtro azul-verde. Tem toda a parte do plot twist, que sempre também tem que ter, e o plot policial, que é aquela coisa, que é super raso, mas ao mesmo tempo ajuda a história, mesmo sendo meio chato na maior parte do tempo. O próximo da lista é, obviamente, Aquaman, que a gente já comentou porque a transição é idêntica, e eu acho que fica por isso mesmo, não tem muita mais coisa que parece. E também tem o Sobrenatural, que o Léo comentou que é aquela parte lá das visões, o Void lá, e principalmente no final, quando eles batem um papo cara a cara ali, quando a Madison tranca o Gabriel na cabeça dela pra sempre. Também tem o Quando as Luzes se Apagam, porque o demônio é idêntico, e também ele aparece bastante nas sombras, então esse estilão dele meio contorcido, correndo atrás das pessoas, é bem parecido até. Também tem o filme Amizade Maldita, que foi um filme super aleatório que eu assisti, e tem essa parte mais ou menos do amigo imaginário que é meio demoníaco. Então eu vou deixar por isso, porque senão vira spoiler do outro filme e eu não vou contar pra vocês, mas tem um pouquinho desse negócio de amizade maldita. A parte que a gente comparou com Annabelle é porque simplesmente a mulher tá grávida e ninguém acredita nela, e ela só se fode, então meus parabéns. A gente também comparou um pouco com Carrie, porque não precisa nem explicar. A mina tem poder telequinético, velho. Foda-se. Ela explode luz, joga gente. Só que ao mesmo tempo que é só na cabeça, também tem o corpo. Eu falei, é um vingador. Tem Gritos Mortais também, porque além dessa parte de uma casa abandonada no meio do nada, que seria o hospital desse filme aqui, também tem a parte das transições do querido James Wan, que ele simplesmente enlouqueceu, até brincou de detetive em uma das cenas lá que fez um plano bizonho, mas eu achei muito foda, então, esse tipo de transição. E, incrivelmente, a gente conseguiu notar um tom de Harry Potter nesse filme, porque, pra quem não lembra, spoiler, né, de Harry Potter, pra quem não assistiu ainda, o filme que tem mais de 20 anos já, o Voldemort tá atrás da cabeça de um personagem lá, e é exatamente a mesma coisa que acontece aqui, velho. Falei, o James Wan tava inspiradíssimo quando ele escreveu esse filme aqui, mano. Bom, mas então é isso, a gente até se alongou um pouco mais nessa review aqui, que é uma review rápida, só que não tão rápida. Deixa nos comentários o que você achou do filme, se você não assistiu, ou se você assistiu só por estar a gente aqui, muito obrigado, comenta aí o que você acharia do filme, e também segue a gente em todas as redes sociais, inclusive o nosso Instagram e o Twitter, que tá passando aqui embaixo da nossa cabeça. Também tem o Instagram do canal, que lá a gente tá postando um monte de coisa sobre o nosso podcast, que tá saindo toda segunda-feira, e também aqui no canal do YouTube a gente tá postando vídeos toda quarta-feira, 12h15, e um vídeo extra no meio da semana aleatoriamente. Também tem o Letterboxd, onde é
crítica do Maligno já está lá e todos os outros filmes que a gente vai trazer. É bem legal a nossa rede social de crítica e se vocês quiserem saber um pouquinho antes da gente trazer aqui pro canal ou pro podcast que a gente acha do filme, vocês vão ver lá. Não esquece de seguir a gente por lá antes de xingar, hein? E é isso, muito obrigado por assistirem mais um vídeo aqui do canal Sem Memória e até o próximo. Um beijo!